Poderia falar sobre a intuição, inspiração e animismo? Como diferenciar mediunidade intuitiva de comunicação anímica? Vamos, então, para tentar ir no rumo da pergunta. Realmente, a pergunta coloca intuição e coloca também a parte da inspiração. Kardec faz no Livro dos Médiuns uma distinção entre inspiração e intuição. E a divisão ela é didática. Ele diz que a intuição é uma inspiração branda e que a inspiração é uma intuição forte. Ou seja, quando você tem uma sugestão, uma ideia que surge sutil, essa ideia é uma ideia que efetivamente é uma ideia que corre por conta de uma possível intuição de um espírito. E já a inspiração, você é tomado pelaquela ideia de maneira mais intensa. Aqui vem dentro de você de forma muito caudalosa. Você se sente fortemente chamado para aquilo. Então, quando você começa, não, e a ideia ela vai borbulhando, a intuição, uma sugestão mais fraca, uma ideia mais sutil. Enquanto que, quando a gente tem a inspiração, ela seria uma coisa mais intensa, mais forte na comunicação. Essas duas seriam, se for intuição, se for inspiração, de origem mediúnica e, portanto, sugeridas a partir de um espírito que influencia um médium. Agora, o animismo, que seria uma circunstância na qual não tem espírito, é o próprio espírito que tira de si próprio as ideias. Então, a intuição não seria muito típica de se dizer que é o animismo, porque a intuição é uma ideia que nos vem que não nos havia ocorrido. O animismo não vem assim. O animismo, ele vem mais como um processo de estado de espírito. Então, assim, nossa, uma angústia, um peso no meu coração, uma coisa que pode ser de origem anímica, ou seja, o próprio passado querendo rasgar o véu do esquecimento para aparecer. O que seria, na verdade, o animismo de maneira mais simplificada? Nós temos em nós o véu do esquecimento, que, de certa maneira, impede que o passado chegue ao presente. Eu tenho várias existências, já tive vários nomes, várias profissões, vivi diversas experiências distintas. Hoje eu tenho um nome, tenho uma determinada atividade, vivo num certo momento e não consigo lembrar o passado, mas eu já vivi. Por que eu não lembro? Por conta do véu do esquecimento. É como se fosse um instrumento de proteção que Deus coloca que não permite o acesso franco àquilo que a gente já viveu. Mas, ao mesmo tempo, apesar de ser um bloqueio com relação ao passado, algo desse passado a gente entrevê. Eu consigo ver alguma coisa do meu ontem. Então, algo sua do ontem para o hoje. Meus pendores, eu gosto de música, eu gosto de balé, eu gosto de dança, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Tenho uma atração pelo Japão, eu tenho pela China. Eu não gosto do Oriente, a minha atração é pela Grécia. Então, cada um com uma característica distinta, que é os buraquinhos do véu por onde passam essas coisas. No caso do animismo, é como se esse véu ele estivesse um pouco rasgado e mais informações do ontem chegasse ao hoje. Quando eu entro em estado alterado de consciência, quando eu me concentro, automaticamente o passado avança para o presente. E eu sinto as emoções do meu passado como se elas fossem de agora. Então, eu sinto os medos que eu já vivi, eu sinto a dificuldade de relacionamento de maneira mais intensa, o meu passado invadindo o presente. No caso da intuição e no caso da chamada inspiração, nós estamos mais ligados a uma ideia. Surge uma ideia, puxa, essa ideia. O que Kardec conecta com a intuição são sugestões. Liga para tua mãe, faz assim, cuidado com tal coisa. Então, esses sentimentos seriam mais intuitivos, enquanto que o aspecto do animismo seriam umas características muito mais relacionadas com sentimentos. Mas indo para o cerne da pergunta, como fazer para diferenciar, o que ele quer saber é até que ponto uma coisa não é a outra.
Eu sugeriria que se procurasse a obra Opinião Espírita. Nessa obra existe um capítulo, eu não vou saber dar o nome do capítulo agora, mas é um capítulo que o título do capítulo vai ser fácil de achar, que ele fala sobre mediunidade consciente. Como que eu posso saber se a mediunidade é consciente ou não? Como que eu faço isso? Então, ele diz, ele coloca ali naquela obra 10 formas de você verificar se uma comunicação ela é consciente ou não é consciente. Aí ele vai dizendo, verifique se você tinha conhecimento disso antes. Você sabia? Então, se você fala de coisas que você não tinha conhecimento, é um indicativo de que essa ideia não partiu de você, que isso tem a ver com uma sugestão que não é sua. Então, aí a gente vai conseguir, através desse instrumento, de certa maneira, se aproximar de uma forma de saber se aquilo é ou não é uma comunicação mediúnica. É o capítulo 17 da obra, que são 10 regras, capítulo 17, 10 regras para saber se uma entidade é consciente ou não. Será que é meu? Será que é anímico? Será que é da minha cabeça ou será que não é? Pegue a obra Opinião Espírita, capítulo 17, que lá você vai encontrar. Se você responder sim a alguma das 10 perguntas, então não é fruto de você. É uma história que está vindo a partir de uma sugestão que não está dentro do seu eu.